tarde, Santa Maria. Começa agora o nosso DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves, estou de volta depois de umas breves férias de 10 dias. E muito feliz porque esse é o programa que conta histórias incríveis. Eu posso conversar olho no olho com os meus convidados aqui e é muito emocionante. Fica aqui comigo. O DNA, como vocês já sabem, conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e com a produção da Ana Júlia Miller. Nesta próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e em outras cidades da nossa região. Então, para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1981. No mundo, em 1981, acontecia o casamento real do príncipe Charles com a Lady Diana, na Catedral de São Paulo, em Londres. Em agosto, aconteceu a primeira transmissão da MTV, o canal de TV a cabo norte-americano de música. E no dia 2 de agosto de 81, foi lançado o IBM 5150, o primeiro computador portátil. No Brasil, em 1981, o presidente era João Figueiredo. Também entrou em operação o canal de TV aberto SBT, com uma transmissão do discurso do proprietário, apresentador e empresário Silvio Santos. Faleceram em 1981 Bob Marley, cantor e compositor jamaicano, Glauber Rocha, cineasta brasileiro, e Carolina Nabuco, escritora e tradutora brasileira. E nasceram em 1981 Felipe Massa, piloto brasileiro de Fórmula 1, e Mário Gerson, jornalista e escritor. E no dia 8 de julho de 1981, nasceu a nossa convidada de hoje, a delegada Roberta Trevisan. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Luísa. Já começamos assim, fazendo uma linha do tempo, né? Sim, muito interessante. Tinha bastante coisas aí que eu não sabia. Felipe Massa nasceu junto comigo, então. Nasceu junto contigo, tu viu? Vocês são do mesmo ano. Uhum. Roberta Marques da Rocha Trevisan nasceu no coração do Rio Grande do Sul, é santamariense. É delegada de polícia do estado desde 2010 e professora universitária desde 2013. Ela também é escritora, já publicou 3 contos, Subterrânea, Antologia, Rupturas em 2020. A Delegacia, conto que foi finalista do prêmio Off Flip, é isso? Isso. De literatura. E em 2021 também foi selecionado pelo mesmo prêmio de literatura para 2022. Isso. E recentemente, Roberta lançou o Matilda, que está aqui nas minhas mãos. Eu já ganhei o meu exemplar. Eu estava, na verdade, com muita vontade de ler e curiosa, porque já conversamos sobre ele, né? Para a revista Persona. Uhum. Matilda e o Clube de Leitura. A escritora apresenta também a história de uma menina apaixonada por livros e traz um pouquinho do foco deste momento que a gente vive que as crianças estão muito no mundo digital. Sim. E o livro é um contraponto, dá um pouquinho contra esta realidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Roberta é casada com o cirurgião dentista Josué Carlesso e a mãe do Antônio, de 4 anos, e do Bernardo, de 6. Isso. Uau, Roberta, quase um bloco te apresentando. Sim, bem detalhada. Bem detalhada. E a gente fica assim pensando, será que tá certo? Será que não é isso? Será que... Não, é isso mesmo, tudo certo. Tudo certo. Roberta, então conta um pouquinho para nós a tua infância aqui em Santa Maria, as tuas primeiras referências. A Roberta menina, assim, com um pouco menos da idade da Matilda, que nós vamos falar da Matilda ainda nos outros blocos. Sim. Bom, então eu nasci aqui, né, em 1981, né, fiz 40 anos agora no ano que passou. E morei, até os 2 anos eu morei em Itaara. Né? Meus pais trabalhavam aqui em Santa Maria, mas a gente morava em Itaara. Com 2 anos eu vim morar em Santa Maria, ganhei um irmão, né? Meu irmão mais novo, o Eduardo, tem 2 anos, então menos do que eu. E lembro de muita coisa, eu estudei no Girassol, né? Na escolinha, sempre gostei de ir para o colégio, né? Nunca tive problema com isso. E ao longo da minha vida, assim que eu comecei a me alfabetizar, eu lembro bem disso e eu conto isso ali na nota da autora do livro. As letras sempre me atraíram,
Então eu comecei lá com 6 anos, um pouco antes do processo de alfabetização, eu já tinha essa curiosidade. Tem uma cena que eu tenho na memória que eu conto aí, que é eu no colo da minha avó, ligando as letras, né? Tentando uma letra cursiva. E aí no colégio, né, estudei no Colégio Centenário, minha primeira escola, depois do Jardim de Maria, eu fui pro Colégio Centenário. Foi lá que eu me alfabetizei. E na 3ª série, eu já tinha uma redação que foi escolhida para ir para a prova, né? Eu conto também essa história nessa nota da autora, que é pequena, mas tem bastante informações, essa nota da autora. Que eu fiz justamente para explicar como é que esse livro aconteceu, como é que ele nasceu, né? A história da literatura, da escrita, tá totalmente atrelada à minha vida, né? Tu me pediste para falar da minha vida e eu já tô falando sobre escrita. Então, é uma coisa que faz parte do meu DNA, né? Então, eu na 3ª série escrevi essa historinha que foi para a prova e isso me marcou muito positivamente, né? A Florzinha Feliz. E aí eu lembro que no final da pequena redação que eu fiz, a professora transcreveu a minha redação e os colegas tinham que adivinhar qual era o nome da colega que tinha escrito. E tinha uma florzinha com 7 espacinhos com as letrinhas, né? Então eu tenho essa imagem muito clara. E foi minha primeira publicação, tá? Foi na 3ª série. Enfim, então depois eu passei pro Colégio Santa Maria, né? Fui crescendo e sempre eu continuei com lendo bastante. Primeiro essa literatura infantil, bem infantil, e aí aos 12 anos eu comecei a ler Agatha Christie, né? Fiquei viciada, assim, adorava história de detetive. E aí comecei a ler outros autores com o mesmo tipo de história. E fui crescendo, fiz faculdade, então fui a primeira turma de Direito da Unifra, na época era Unifra, né? Agora a UFN. Nós nos formamos em 2004. E eu comecei a estudar para concurso público, né? Nós vamos voltar lá para tua infância, para depois a gente chegar nessa fase. Já cheguei na adolescência aqui. Já chegou na adolescência, na formação. Roberta, assim, quais eram as tuas peraltices quanto menina? Assim? Tem alguma história engraçada? Chegou a ir para a sala da direção, brigava em sala de aula, conversava muito? Conversava. Eu gostava muito de ser líder da turma. Lá na infância, na primeira infância ali, até a 4ª série, eu me lembro bem disso. Depois não, né? Mas até ali eu gostava muito. Lembro que eu queria ser professora, né? Era uma coisa que eu queria ser escritora e professora. Porque eu queria escrever no quadro. Essa era a minha vontade. Sim. E aí eu lembro na 3ª série que meu pai, que é médico, me explicou muito sobre. Eu me lembro que eu descobri o que era um alvéolo, um pulmão. Eu lembro que ele fez um desenho, assim, pra eu explicar pra turma. Então eu era muito exibida, assim, eu gostava muito de ir lá pra frente, de aparecer, e eu queria ser professora. Eu conversava, mas não era uma coisa, assim, muito, né, que chamasse atenção. Ir pra direção, claro que fui, aí um pouco mais velha, já no Santa Maria, me lembro disso. Mas não tem, assim, uma história, assim, daqui tu ficou de castigo e que hoje tu conta pros teus filhos. Tem, na verdade tem uma lá no Jardim da Infância ainda, que eu fiquei de castigo e eu acabei quebrando uma perna quando eu tinha... Agora eu não lembro exatamente que idade eu tinha, mas eu tava no Girassol ainda, eu era bem pequenininha então. E aí a gente fugia, né, eu e uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a gente fugia pra pular de tinha eu não sei bem onde é que era tipo uma construção, alguma coisa, uma casa alta que a gente subia e pulava na areia. Aí a gente fez até que eu quebrei a perna. Então, o castigo foi esse, né? O castigo foi esse. Mas é bom a gente lembrar. E o que tu aprendia no dia a dia, assim, com teu pai, com a tua mãe? Tu ficava na volta deles, Quais eram as profissões deles, Roberta? A minha mãe é advogada e o meu pai é médico, né? E eu fiz direito e o meu irmão fez medicina, né? Então, foi equilibrado. Foi cada um por um lado. Mas tu diz assim, de lembrança de quando a gente chegava da escola, como é que era a rotina? Não, no dia a dia, assim, tem um prato que a tua mãe te ensinou a fazer, ou quem sabe ela te ensinou a andar de bicicleta, dos teus aprendizados, assim, de menina, lá por 8, 10 anos? Sim, bem pequena. Olha, prato não, minha mãe não cozinha nada até hoje, acho que nem um ovo frito. Mas sim, bicicleta, sim, era uma coisa que desde muito pequena, eu não sei te dizer a idade que eu tinha, mas eu lembro de ter bicicleta sempre e de andar sem rodinha desde muito cedo. Patins era outra coisa que eu andava, que eu gostava, né, que ela me
Eu brincava muito de Barbie e um aprendizado importante, assim, eu lembro, assim, de ouvir alguns não, sabe? Que na época me deixaram, assim, muito frustrada, mas que aos poucos eu fui entendendo, assim, né? E uma frase dela, assim, que eu tenho até hoje é: tu ainda não tem maturidade para isso, né? Isso eu uso com os meus filhos, mesmo eles sendo tão pequenos, de uma certa forma eu explico isso para eles, né? Do que eles ainda não podem fazer. É interessante isso, essa transferência, né? De que tu passa para um para outro. Já na adolescência e juventude, que músicas tu ouvia, Roberta? Roxette. Nossa, eu era viciada em Roxette. Tava começando a ter CD e som com CD, né? Todo mundo já sabe minha idade, porque a gente já falou sobre isso, mas senão eu estaria entregando aqui. Foram os primeiros CDs que eu tive. Gostava de Michael Jackson, eu me lembro que tinha um clipe dele que tinha passado no Fantástico. Era Black or White, que tinha uns efeitos especiais, todo mundo se transformava e eu ficava encantada com aquilo. Então nessa época era mais isso. Eu fiquei muitos anos assim viciada em Roxette. Eu lembro. Lembra? Lembro, sim. Marcou muito a minha pré-adolescência, minha adolescência. As músicas românticas, né? Sim, que tinha reunião dançante, a gente dançava, né? Música lenta, música mais rápida. E um grupo de amigos que eu fiz lá e muitos eu mantenho até hoje, apesar de quase nenhum deles morar mais em Santa Maria. Nós temos um quadro, Roberta, aqui, que essa parte eu não tinha te contado, que é o diagnóstico. Nesse quadro, algumas pessoas especialistas, na doutora Roberta, elas vão deixar uma opinião, um recadinho, talvez alguma cobrança, né? Eu espero que não tenha ficado nada pra trás, né, Roberta? Vai que um dos áudios... mas sempre fica. Sempre fica, né? Vai que um dos áudios assim: Roberta, aquela vez que eu te prestei a entrada pra reunião dançante... Ah, sim. Acontece de tudo aqui no diagnóstico. Cobrança de aposta já aconteceu bastante. Mas então nós vamos ouvir 2 áudios. Eu conheci a Roberta, ou melhor, o meu amigo Beto, em 1996. Mudei de cidade e entrei no Colégio Santa Maria. Uma amiga em comum nos apresentou, mas a apresentação mesmo veio numa festinha no meu apartamento na saudosa Galeria São Carlos de Bariloche. Ali começam as nossas memórias. E quantas memórias nós temos? Finais de semana na Serra, viagens a Porto Alegre alegrando o Planaltão, Natal com as velhas mais festeiras do sul do mundo, risos, gargalhadas, choro e ombro amigo. No nosso grupo usamos o termo amiga fã desde sempre e nunca imaginávamos que seria tão adequado. E é isso que eu sou, uma fã incondicional do meu amigo Betôncio, que mesmo longe está sempre perto, que me entende por sintonia. Sou fã da delegada, da esposa, da mãe e agora da escritora Roberta. Mas sou mais fã ainda da pessoa íntegra e completa que te tornastes. Te amo muito e quero envelhecer dançando como um liquidificador bem desgovernado contigo. Um beijo, meu amor. Fiquei muito feliz com esse convite para falar de uma amiga tão especial quanto a Roberta. Não lembro exatamente do dia que a conheci, mas guardo a felicidade que senti quando fui chamada para o nível de 11 anos, na 5ª série. A festa que fez história, como tudo que envolve a minha amiga. Ela é intensa, obstinada e super carinhosa. A amiga que te incentiva a ser melhor, a se arriscar e ver o lado mais engraçado da vida. Sempre criativa, inventando programas e que todo mundo quer ter por perto. Minha amiga delegata, meu orgulho por ti só aumenta a cada dia. A maternidade te deixou mais protetora, sem perder teu jeito brincalhão. E agora, com a conclusão do teu livro, A Matilda, sinto que realizaste um sonho. Estás plena. Sou muito grata por te ter na minha vida e desejo muito sucesso sempre. Estarei sempre aqui, vibrando e torcendo por ti. Te amo muito. Quem são? Nossa, que legal. A primeira é a Grazi e a segunda é a Thalyu. Bom, são essas amigas que eu fiz, como eu estava te contando, nessa época, né? A Thalyu ainda antes. E são minhas amigas até hoje, né? Por isso que eu estava mantendo nessa linha de tempo aí. Sim, eu já estava me formando, né? Já estava me formando. Mas que legal, não espera. Surpresa mesmo, né? Surpresa mesmo, fiquei emocionada. Porque a ideia do DNA é isso, trazer as pessoas que te constituem também, né? Que o nosso DNA ele é formado
por aquelas pessoas que nos constituem também. Mas, Roberta, a gente vai chamar um breve intervalinho, já continuamos conversando, então, sobre essa outra fase, que é a tua formação e escolha da profissão. Muito obrigada, amei. Se torne motorista do aplicativo ON. Temos vantagens para motoristas, melhor taxa do mercado, corrida mínima sem repasse e aos domingos 100% dos ganhos nas corridas. Corridas agendadas em até 30 minutos com uma equipe especializada em agendamentos. Em breve, chamadas em tempo real e interurbanas com ganhos especiais. Entre em contato pelo WhatsApp 55 98110 3030. Santa Maria, chegou a hora de você descobrir as melhores ofertas dos carros mais queridos do Brasil. Na Nicola Veículos você tem a pronta entrega. O carro eleito como melhor revenda de 2022 pela revista 4 Rodas. Tracker 2022, com sensor de estacionamento dianteiro, em parcelas a partir de R$990. Descubra também a linha Cruze 2022 com taxa zero em até 36 vezes. Nicola Veículos, Avenida Elvio Basso, 1001, Santa Maria. Use cinto de segurança. Você, empreendedor de Santa Maria, quer ter acesso a crédito de até R$5.000 para pagar em 10 vezes sem juro algum? Vem para o programa Juro Zero. Entre em contato com a Imembuí Microfinanças pelo WhatsApp 99926-7442. LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System. Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 3211 3985. Vou na Cia dos Bichos. Promoção Escolha o Banho e Tosa da Cia dos Bichos. Banhos a partir de R$35, que incluem uma série de vantagens para seu pet, como tosa higiênica, hidratação e remoção de subpelo. Consulte todas as informações sobre a promoção nas redes sociais da Cia dos Bichos e agende já um horário para seu pet na Cia mais próxima de você. Cia dos Bichos. Estamos de volta com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Roberta Trevisan, que está aqui emocionada com o depoimento das amigas. Doutora Roberta, como que foi então essa trajetória, a escolha da profissão, essa trajetória no direito, as tuas inspirações e como que chegou a tua profissão atual? Sim, então eu tinha duas opções de profissão quando eu terminei o colégio. Ou eu faria psicologia ou eu faria direito. E o direito foi ficando cada vez mais óbvio para mim, né? Era uma coisa que fazia sentido. Eu gostava muito de direito penal e gostava muito de investigação, né? Ou seja, eu lia a vida inteira histórias policiais, histórias de detetive e aquilo foi fechando. Né? Tinha o exemplo da minha mãe e ela também gosta de direito penal, então acho que teve muita influência, né? E eu gosto até hoje, é a minha matéria preferida e é a matéria que eu trabalho, né? Que é na polícia, a gente trabalha com direito penal. Mas eu acho que essa coisa da investigação sempre foi muito presente, muito forte, assim. E eu me dei conta disso quando eu passei no concurso. Por quê? Então eu me formei e aí fiquei ali estudando algum tempo. Comecei a dar aula nessa época, aula para cursinho, preparatório para concurso, que era uma forma de eu estudar também. E aí, quando eu passei no concurso para delegada e eu cheguei na academia de polícia, e eu olhei assim, mas meu Deus, eu tô no lugar certo, né? Todo mundo aqui gosta da mesma coisa. Porque, querendo ou não, psicologia faz parte do direito penal. A gente está trabalhando com o ser humano no seu estado de natureza. Então, a psicologia é intrínseca ao trabalho. E ali eu vi isso. Quando a gente começou a ter aula com peritos do IGP, e quando eu comecei a ver os gostos dos meus colegas, tanto para programa de televisão, que era aqueles detetives médicos, Law and Order. Então, eu via que a gente participava do mesmo grupo, assim. E as leituras também.
Então, o direito foi... E eu vi o quanto essa escolha tinha sido acertada lá, né? Só ali quando eu passei. E a tua mãe ficou muito feliz com a tua escolha. Olha, a família toda, sabe que quando eu passei na primeira fase do concurso para delegada, eu estava muito em dúvida. E eles me deram uma força, não segue, vai estudando, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu sabia que eu gostava de direito penal, mas nunca me imaginei carregando uma arma, né? Nunca me imaginei trabalhando na polícia. Eu fiz vários estágios durante a faculdade, mas nunca tinha estagiado na polícia, então eu não sabia como que era o trabalho. Então eu tinha aquele medo, aquele receio, e não só a minha mãe, o meu pai, a minha família toda, todo mundo deu essa força para continuar. Qual foi o principal desafio quando escolheu, passou no concurso para delegada, escolheu a profissão? Tu falou assim, não me imaginava carregando uma arma, entre outras situações. Teve um momento assim muito difícil para ti? Sim. Quando primeiro foi o impacto com a academia de polícia, né? Desde o início, assim, a gente já tinha dificuldades lá dentro. Era bastante hora aula. Às vezes a gente chegava a ter 3 turnos por dia. Então eu saí daquele mundo que eu vivia, que era sentar e estudar, que era o que eu estava fazendo nos últimos 2 anos ali. Eu estava totalmente... Minha atividade era essa, eu estava focada nisso. Para uma atividade física intensa, de muito compromisso, de muita responsabilidade. A gente não podia ter falta, quase que nenhuma na academia de polícia. Então e a gente acabou se formando num tempo um pouco menor, assim, menos meses do que o que era previsto. E aí a carga horária teve que ser intensificada. Então era aula final de semana, era prova o tempo todo. Aula de tiro, eu não sabia a diferença de pistola e revólver. Para mim era um mundo completamente desconhecido. Então começou o primeiro desafio na academia de polícia. De eu me enxergar, de eu me ver nesse mundo que eu não conhecia. E depois foi quando eu assumi, né? A minha primeira lotação foi Santa Bárbara do Sul. E era uma cidade com 8.000 habitantes, de Terra Vermelha, que eu não conhecia nada. Só tinha ouvido falar porque o meu melhor amigo era de Santa Bárbara. Também é dessa mesma fase, dessa mesma época das gurias que fizeram áudio. E só de ouvir falar, então para mim não era uma coisa, né, palpável. E aí eu cheguei numa delegacia, onde o mais novo ali tinha a idade para ser no mínimo meu pai, ou avô até, tinha um pessoal mais antigo. E a partir daquele momento era eu que ia determinar como as coisas iam acontecer. E aí eu podia até saber direito, sabia, tinha passado no concurso, estudava, né? Agora, saber ser policial, eu não sabia nada. E aí, claro que foi a região de Cruz Alta, né? A gente tinha um delegado um pouco mais antigo do que nós, mas que já tinha bastante experiência. Ele nos ajudou bastante. Eu digo nós porque fomos 4 novos para lá. Eu e mais outros colegas da mesma turma para aquela região. Então o desafio foi assim, agora eu sou líder dessa delegacia e eu não sei por onde começar, né? O que eu faço com registro de ocorrência, por onde eu vou? E carregando uma arma, né? O dia que aquilo começou a fazer parte de mim. Então esse início, assim, foi um baque, né? E também depois de conhecer, porque a investigação policial nos leva para um mundo que eu não conhecia. Uma coisa é o que eu lia nos livros, né? Uma coisa é o que eu achava interessante nos seriados de televisão que eu assistia. Sim. Outra coisa é a realidade nua e crua, né? As mazelas do ser humano, tudo isso foi muito difícil. Entrar em lugares, em casas... vendo a forma como algumas pessoas levavam a vida, né? Como eram tratadas, o sofrimento. E tu teve um tempo também na delegacia de criança e adolescente. Sim. Aí isso foi mais recentemente agora, faz 2 anos, se não me engano, foi 2019, isso. No início da pandemia eu ainda estava ali, né? Foi final de 2019 e uma parcela de 2020. E para mim, foi a experiência mais dura que eu já tive. Porque violência contra criança e adolescente, claro que eu vi desde o início da minha carreira, porque eu assumi cidades que tinham uma só delegacia. Então, todo e qualquer crime era investigado, né? Só que se diluía com as outras coisas. Ali é uma especializada, né? Então, é só isso. Então, realmente é uma delegacia muito pesada. A matéria é muito pesada, que te demanda muito, né? E são as coisas mais difíceis da gente ver, né? Da gente lidar.
E é interessante olhar assim pro profissional dessa tua área, o ser humano, né? O ser humano que está ali por trás. Porque a gente sempre olha, como tu disse, nas séries e nos filmes, uma delegada, um delegado, eles só tem que cumprir a missão deles e não tem que sentir nada. Isso né? Sim, mas é isso mesmo. É essa visão que as pessoas têm. Ela vai lá e vai executar o que tem que fazer e pronto. Mas, Marcelo, nós temos mais 2 diagnósticos para a doutora Roberta. Ai, meu Deus. Mais 2 depoimentos. A Roberta, desde que eu a conheci, sempre foi dinâmica e persistente. A sua trajetória de vida hoje, esposa, mãe, filha, profissional e dona do seu talento, me faz rever aquela menininha que me deu sempre muita alegria e que me faz acreditar naquilo que sonhamos. Fui convidada a participar do programa de DNA para dizer alguma coisa sobre alguém especial. Ela que acompanho desde o ventre da mãe. Juntas, dividimos momentos perfeitos e outros nem tanto. E ela cresceu e nos mostrou para que veio. Forte, determinada, que tem um foco na família que está construindo e lindamente vai realizando os sonhos. Que a vida te sorria sempre, minha linda. Minhas dindas. As dindas? As dindas, que amor. A primeira foi a Dinda Vânia e a segunda a Dinda Vera Lúcia. São as 2 irmãs da minha mãe. Roberta, família é tudo, né? Família é especial. Já tem muito da tua construção na família. Quanto tempo tu ficou longe da tua família? Quanto tempo tu morou em Santa Bárbara, né? Santa Bárbara. Morei 1 ano e meio em Santa Bárbara. Daí eu consegui remoção para a região de Santa Maria. E lá, realmente, em Santa Bárbara, eu estava sozinha, né? Vinha no final de semana para visitar a família e depois voltava. Isso quando não estava de sobreaviso lá, né? Que daí tinha que ficar também, porque a gente tinha uma escala de sobreaviso para toda a região. Cada delegado ficava responsável por um final de semana. Então, alguns eu ainda ficava lá. Daí o pessoal ia, às vezes, né? Depois eu fui para São Cepé, que é aqui, né? Região de Santa Maria. E ali eu fiquei mais 2 anos também. Ali eu já estava mais em casa, né? Sim. Apesar que eu morava lá, porque da ocorrência fora de hora, a gente tinha, né, prisão em flagrante que demandava a nossa presença física. Então eu ficava lá. E enquanto eu ainda estava em São Cepé, eu casei. Né? E logo depois aí eu vim para Santa Maria. Aí ficou tudo mais. E o teu marido tranquilo. é daqui de Santa Maria? Isso, daqui de Santa Maria. E vocês se conheceram há muito tempo? Enquanto você estava fora? Sim, a gente se conheceu, eu já estava formada, mas eu ainda não tinha passado no concurso. Então a gente se conheceu por meio de uma amiga em comum. Ele não casou com a delegada, então? Não. Isso veio com o pacote depois. Não, ele casou comigo mesma. Então a gente se conheceu por meio de uma amiga também dessa época, das gurias que fizeram áudio, numa festa, né? Que a gente fazia muita festa naquela época, isso aí foi 2008. Então eu conheci ele ali, a gente começou a namorar logo em seguida. Foi muito pouco tempo assim que a gente se conheceu e depois logo em seguida a gente começou a namorar. E desde lá, então, em 2012 a gente casou. Ah, sim, daí tu já estava aqui depois, né? Depois logo ficou em seguida, isso. Depois ficou aqui. Isso. Vamos ouvir mais 2 depoimentos? Eu conheço a Roberta desde sempre, a gente cresceu junto e quando crianças, eu um pouco mais novo, eu via ela lendo muito livros assim, não infantis, né? Livros de mistério, Agatha Christie, né? Livros policiais. E foi isso que me fez ter interesse por literatura, né? Esse interesse dela, sempre envolvida com essas histórias. As brincadeiras que a gente fazia também seguidamente eram baseadas nessas histórias de assassinatos e detetives e policiais, né? E isso, eu muito criança, né, acabei me interessando também por literatura. Provavelmente eu devo isso a ela, mas enfim, agora ela tá do outro lado, né, tá escrevendo. Eu continuo só lendo, né, mas com muito orgulho. E provavelmente esse é o primeiro de vários livros aí que ela vai escrever.
Olá, Roberta. Acredito que não terás muita dificuldade para reconhecer a minha voz. Eu te admiro muito pelas tuas conquistas como mulher, mãe, filha, tia e esposa. Ao mesmo tempo da tua trajetória profissional, só me dá orgulho. Do curso de Direito ao exercício da advocacia, como delegada de polícia, professora universitária e agora escritora. Um beijo no coração. Quem são essas vozes, doutora Roberta? A primeira é do meu irmão, né? E a segunda é do meu pai. Se prepararam, hein? Sim, sim. Não, a gente percebe que eles se prepararam bem. Até o barulho da folhinha do pai. Da folhinha. Não, mas é importante. Claro, claro. Não, e eu sei que... Imagino que ele tenha ficado emocionado para fazer o áudio e para falar sobre isso. Era para eles que eu tava mandando agora o link do programa, né? Falando onde é que eles podiam assistir. E são os teus principais admiradores, Roberta. Os principais admiradores. Então, assim, eu vou chamar mais um intervalo. E aí, no próximo, a gente vai estar falando da... Já conhecemos a história da escritora. Agora a gente vai conhecer a obra no próximo bloco. Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o 2º e 7º dia de sintomas e para assintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. É segurança, é tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Beltrame Supermercados apresenta pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o príncipe do pagode. E ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos lindo. Dia 6 de maio, uma noite, 2 grandes shows. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha e no final de tudo. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Ingressos em minhaentrada.com.br. Nos pontos de venda. Beltrame Supermercados. Cancian Imóveis. Ótica Norberto. Odonto Excelência. Avenida Dores. Risoto Gourmet. Unisme. Ferragem Irmãs Ra. Lojas Dona Di. Praça Nova. E com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções. DNA. Estamos de volta com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, a delegada e escritora Roberta Trevisan. Roberta Santamaria. Tua cidade natal, não vai ser tão difícil de falar, mas quais são os principais desafios da tua profissão na tua cidade? Por que tu decidiu voltar para cá? O que te faz ficar aqui? Bom, eu queria desde o início voltar para casa, né? Comecei, como eu falei, em Santa Bárbara do Sul, fui para São Cepé. Santa Maria, embora seja uma cidade média, né? Não é uma cidade grande, existe na minha profissão uma
Na cidade pequena, tu fica muito, muito em evidência, né? Então, imagina uma cidade de 8 mil habitantes, né? Então, acho que para o trabalho que a gente desenvolve, um pouco do anonimato é interessante, né? Claro que aqui agora eu estou falando sobre... E muitas vezes o próprio trabalho te coloca em evidência, tu precisa te expor. Mas eu sempre gostei dessa parte mais... talvez de não aparecer tanto ligada ao trabalho policial. Então, as cidades pequenas não te davam essa possibilidade, né? Onde tu ia, o assunto era esse, né? E aí a vida se misturava muito com isso. Eu gosto de Santa Maria, não sei se vou morar o resto da vida aqui, mas no momento estou bem aqui. E meu marido trabalha aqui também. Não gosto de Porto Alegre, adoro Porto Alegre para visitar, não moraria em Porto Alegre, apesar de lá o trabalho se diluir ainda mais, a gente conseguir ficar ainda mais no anonimato, não me atrai, principalmente por causa da violência. Eu acho que aqui a gente consegue ter ainda uma qualidade de vida, apesar do que a gente sofre de violência, enfim, a gente consegue ter uma qualidade de vida e uma sensação de interior. Né, de pequenas coisas, assim, desse acolhimento. Isso. Maria é isso aí. Roberta, nos conta então a história da Matilda. Roberta Trevisan escreveu Matilda. Por que um livro infanto-juvenil? Por que não escreveu um livro para adulto, delegada? Sim. Bom, então eu sempre escrevi até um determinado momento que eu passei no concurso. Então eu comecei a fazer outras coisas, estudar. E esse meu grande sonho de escrever, seja para quem fosse, foi ficando. Né? Foi ficando para trás, eu fui deixando, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que ser adulta, porque eu tinha que trabalhar. E a gente começa a colocar empecilhos naquilo que é realmente nosso, né? Do que a gente gosta e que nos torna completos. E aí eu escrevi durante algum tempo algumas coisas que ficaram guardadas, nunca e jamais para criança e adolescente, não, sempre foram temas mais adultos. E até pelos contos que foram publicados, os 3 podem ser relacionados muito mais à polícia do que a Matilda, né? São outros tipos de história. Mas então, eu tinha essa cobrança interna. Né? Quando é que eu vou escrever esse livro? Eu preciso escrever esse livro. E aí, então eu já estava na polícia ali há quase 10 anos e me cobrando isso. De, bom, agora eu já tô quase com 40 anos e eu vou ficar com isso só no mundo das ideias, não vou colocar em prática. E aí um dia eu tive um momento, que eu também conto aí no livro, que eu estava num salão de beleza e pensando assim, fazendo as unhas, voltando de um plantão, cansada, tendo aquele momento meu, né, de relaxamento, assim, e andava naqueles meses, isso estava pulsando muito forte, assim, eu preciso começar, eu preciso escrever para quem que vai ser, quem vão ser os destinatários, e entrou uma menina, que na época tinha 9 anos, com um livro aberto no peito, assim, entrou no salão, e aquela imagem me capturou, assim, quando eu vi aquela menina, eu me enxerguei, porque eu gostava muito de livro, porque eu vivia na biblioteca do colégio, eu carregava livro onde eu fosse. E me tocou também porque é a fase do celular, né? Foi antes da pandemia, isso foi em 2019. E me chamou tanta atenção que eu chamei a menina e falei, deixa eu ver esse teu livro. E o nome do livro era Garota Detetive. Ou seja, era eu, né? Eu olhei aquilo e falei... Tudo relacionado, é um sinal. Tudo, é um sinal. Eu falei, a vida tá me dando a resposta. Vai, escreve pra essa faixa etária aí. Por quê? Eu lembro da sensação que eu tinha com 9, 10, 11 anos de estar sozinha com o livro, né? Da sensação de mergulhar para dentro de uma história e de não precisar de nada do mundo externo, né? De aquilo ali naqueles momentos me transportar para outro lugar. Lembro muito dessa sensação assim de prazer de estar lendo. E acho que as crianças, infelizmente, muitas estão perdendo isso justamente por causa desse mundo digital que a gente falava no início do programa. Desse super estímulo, desse monte de informação, desse monte de tela, que na época de quem nasceu na década de 80 isso não existia. Então a gente tinha outras atividades, além da leitura, e acho que a leitura era ainda muito mais estimulada. Hoje, acho que é muito pouco. Então, essa faixa etária, além de eu ter me enxergado e ter lembrado do prazer que eu sentia e do quanto isso me fez crescer enquanto ser humano, foi
a possibilidade de formar leitores com essa idade. Uma criança de 8 a 10, 12 anos, 14, que eu imagino que é a faixa etária que valer, de 8 a 14 anos. Apesar de muitos adultos já terem lido e gostado, eu escrevi pensando nessa faixa etária. Eu consigo formar um leitor ainda nessa idade. Eu consigo fazer com que uma criança se apaixone por uma história e queira ler outras. E aí, no livro, é Matilde e o Clube de Leitura, justamente porque ela cria um clube de leitura e eu falo sobre outros livros aí dentro, clássicos, justamente para estimular a imaginação deles e a vontade a conhecer os outros livros, a vontade de conhecer esses outros livros que eu cito aí, como Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia, A Ilha do Tesouro, inúmeros, eu nem consigo lembrar porque tem uma lista aí bem grande. Leva o leitor a procurar também esses outros livros. Né? Exato, a procurar os outros livros. E isso aconteceu, eu tive um feedback assim muito legal. Dos filhos de uma policial civil que trabalhou como escrivã enquanto eu estava em São Cepé, a gente trabalhou juntas, a Liliana, e o filho dela terminou o livro e falou: mãe, eu quero formar um clube de leitura, agora eu quero fazer um clube de leitura e eu quero ler o livro A História Sem Fim, que é um dos livros que é mencionado aí. Quando ela me mandou aquilo, eu falei: bingo, é isso aí, era isso que eu queria ouvir. Eu fiquei muito emocionada, porque essa é a ideia. É justamente isso que eu queria te perguntar. Esse cenário, clube de leitura, fala um pouquinho pra nós, por que escolheu esse cenário? Porque tem um mistério aqui envolvido, né? Como a Roberta já falou, ela é detetive. Já tem um cenário. E o clube de leitura parece que é algo que era muito forte, ainda tem, dá pra dizer que ainda tem, mas em adultos fazem reuniões de leitura ainda. Isso, eu participo de clube de leitura, inclusive. É muito difícil, e isso é uma ideia que eu tenho de ir nas escolas, justamente para estimular esse tipo de atividade. Porque as crianças lerem um livro e combinarem, na última sexta-feira do mês a gente tem o encontro do livro. Todo mundo vai ter que ler o livro e nós vamos chegar lá e vamos discutir esse livro. Né? Eu acho que é uma atividade tão de valor, né? que agrega valor às crianças, muito mais do que elas estarem no Instagram. E, enfim, mas falando sobre clube de leitura em geral. Então eu participo de clube de leitura de uma amiga minha que faz há anos aqui em Santa Maria, Camila Caetano. Ela tem inclusive um livro chamado Clube de Leitura. Que interessante. Muito interessante. Aqui em Santa Maria eu quero trazer ela aqui, Roberta. Depois tu me dá Sim, te dou o contato da Camila. Ela vai lançar o livro dela, já lançou, mas não lançou na Feira do Livro ainda. Então nós estaremos lançando juntas, junto com o Armando Ribas também, com a Gisela Biac, no sábado, agora dia 30, às 15 horas, na Praça Saldanha Marinho. Então a Camila vai estar com o livro dela, que é Clube de Leitura, Aprenda a Fazer Fazendo. Ela fez um livro contando que ela tem uma expertise nisso já. Ela lidera clubes de leitura se eu disser a quantidade de tempo exato, eu posso estar me enganando, mas já são uns 8 ou 9 anos, né? Então, a nossa ideia, assim, é trazer essa expertise dela para o mundo infantil, né? De repente, levar para as escolas, fazer uma rodada de perguntas, bota uma pergunta na caixinha e aí os alunos abrem, né? E vão responder. Como você interpretou tal parte do livro? Você acha que a Savana e a Matilda eram amigas ou eram inimigas e depois se tornaram amigas? Enfim. Qual foi o momento mais difícil do livro? Isso. Que parte deu vontade de parar de ler? Que parte deu vontade de continuar? Por quê? Porque quando a leitura, assim, quando tu faz ela sozinha, tu sai com uma sensação. Agora, quando tu fala sobre isso com outras pessoas, nossa, isso se amplia de uma forma. Então, a ideia é justamente essa, de que as crianças se interessem em como fazer um clube de leitura. Como que eu posso fazer isso? E é uma atividade sem telefone celular, sem televisão. Tanto é que tu não fez uma publicação digital no Matilde. Não, e nem vou. Eu vou colocar na Amazon o livro físico, ainda não consegui fazer isso, mas não vou fazer a versão digital. Porque eu quero que, tanto que tá na livraria, aqui em Santa Maria, tá na Atena e na Livraria da Mente. E eu tô vendendo o livro também. E agora ele vai estar na Feira do Livro. Mas a ideia é que a criança pegue e olhe esse livro. Ele lacrado não é o que ele é de verdade. Ele tem que ser aberto, ele tem que ser folhado. Porque eu pensei em tudo. Eu e a ilustradora, a Gisela, maravilhosa. Desde que quando a criança pega esse livro, ela tem a vontade de levar para casa. Porque ele é bonito, né? Ele ficou... Eu vou deixar na tua mão um pouquinho, te mostrando aí. Obrigada. Mas exatamente...
o tipo de ilustração, como eu estava até falando também, são 11 ilustrações. Ele não é todo ilustrado, porque eu não queria que a criança perdesse a imaginação dela. Eu acredito que um livro muito ilustrado para essa faixa etária vai limitar o imaginário, né? E tem cenas muito... Mostra ali na câmera ali, Roberta. Aqui. Tá aqui tá a capa dele, aqui a contracapa, são todos os personagens. Para aquela câmera. Aqui? Não, aqui. Na frente. Ai, aqui. Aqui, achamos. Tá, achei, aqui. Achamos, então aqui tá a Matilda abrindo um livro que traz uma luz, né? Que tem uma cena da história que acontece isso, ele se acende. E o trenzinho, né? Que esse trem também ele é fantástico, literalmente. Ele vai levando as crianças onde elas têm que ir. Porque elas entram no mundo fantástico quando elas se reúnem para discutir o livro, coisas... Que se eu falar agora eu vou dar spoiler, né? Pois é, coisas fantásticas começam a acontecer. E a amizade deles, então aqui estão as ilustrações. Aqui está o lugar onde eles se reuniam, na biblioteca, para debater os livros, com lanches. Até que eles vão para esse mundo de fantasia, né? E aí a amizade deles, que num primeiro momento esse clube era destinado para poucas pessoas. O mistério acontece e algumas outras descobrem... Eu ia te lembrar isso, que tem um mistério no meio. Tem um mistério. Vai ser desvendado. De alguma forma, como tudo que a gente escreve é um pouco autobiográfico, a Matilda gosta muito de investigação. Mas não é o foco principal, o foco é o clube de leitura. Agora, ela mesma diz aí que o clube de leitura dela, o Rabo de Tatu, que é o nome, ele é focado em ler e debater livros e em algumas investigações secretas. Então, eles descobrem algumas coisas e fazem essa reunião super secreta, onde eles vão debater o livro do mês junto com novos membros que eles tinham convidado, só que mais pessoas ficam sabendo. E aí que as coisas começam a acontecer, essas pessoas aparecem sem serem convidadas e aí as coisas vão acontecendo de uma forma que a relação deles se transforma ao longo da história. Uau! E no final é o que acaba acontecendo, não vou dar spoiler nenhum, mas é que ela se encontra com ela mesma. A Matilda se encontra com ela mesma e ela entende muitas das coisas que ela vinha fazendo e começa a agir de um... Fica aí, então a dica para presente agora na Feira do Livro, Matilda e o Clube de Leitura, que é um livro infanto-juvenil que também dá pra gente dar de presente pros amigos que estão precisando de um tempo, né? De voltar à imaginação, de um tempo de tecnologia, de redes sociais, de um descanso. Temos mais 2 diagnósticos, Marcelo. A Roberta foi sempre uma menina muito criativa e de imaginação fértil. Gostava de ler, de escrever e tinha um sonho de ser um dia escritora. O tempo passou, ela constituiu família com 2 filhos lindos, tornou-se delegada de polícia e com o nascimento da Matilda e o Clube de Leitura, realizou um sonho. Parabéns pela trajetória. Oi, então eu queria dizer para a Roberta o quanto ela é importante nas nossas vidas, né? Quando eu falo nossas, é minha, do Antônio, do Bernardo, o quanto a gente admira ela, o quanto a gente ama ela e dizer assim o quanto ela é forte, determinada, inteligente, faz tanta coisa junto, né? E sempre no final acaba ficando bem feito, né? E disso a gente se orgulha muito, né? E ver os resultados estão aí no livro, na vida profissional dela e na nossa família, que ela cuida tão bem, né? Então dizer que a gente te ama muito, né? E tem sempre um amor, um carinho sempre muito grande assim para retribuir. Tá bom? Te amamos. Tchau, tchau. E aí, doutora?
Acho que eu reconheço essas vozes, né? Eu acho que sim. A primeira foi a minha mãe e a segunda foi o meu marido. E é criativa, né? Minha mãe falou, desde sempre. Nossa, inventava história a todo momento, assim. E imaginava muita coisa, sempre fui muito imaginativa, assim. E quando eu comecei a escrever, começou esse sonho, né? De colocar isso no papel. E realmente, eu posso dizer que hoje é o que me faz, me coloca em contato comigo mesma, né? Além da leitura, esse momento da escrita. E eu acho interessante que a tua atividade, a tua profissão não anula os teus sonhos e a tua criatividade. Porque, querendo ou não, é uma profissão que requer, né? Um pouco mais dessa postura mais fechada, mais concentrada. Isso. Digamos que mais, não mais fria, Roberta, porque esse não é o teu perfil, mas mais voltada à justiça, à disciplina, entre outras questões, e mesmo assim vem e escreve. O que surpreende é isso, um livro para criança, cheio de mistério, cheio de encantamento, cheio de ilustração. E como é bom ouvir de casa, do marido, da mãe, das dindas, esse tipo de reconhecimento. Eu acho que é melhor do que de qualquer outro lugar, né? Com certeza. São os que acompanharam a história. Todo mundo sabia desse desejo, né? E com certeza a profissão enrijece, né? A gente vai criando uma certa... É um mecanismo de defesa até, uma proteção, né? Quando a gente começa a ver muita coisa difícil e triste, a gente vai... se não cuidar isso, a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade. Roberto, temos 2 minutos. Então, eu vou dizer uma palavra e tu vai responder com outra palavra. Tá bom. Com, no máximo 2, assim, pra gente finalizar o programa, então, com o nosso check-up. Tá bom. Olhando pra trás, do que você mais se orgulha na sua trajetória? Filhos. Tem algum arrependimento? Sim. Uma saudade? Não. Um sonho? Continuar escrevendo. O que dá paz pra doutora Roberta Trevisan? Meus filhos bem. E o que tira a paz? Meus filhos com febre. Não tem jeito. Não tem. Mãe, ela tá aqui concentrada no programa e preocupada. É assim que a gente faz. Sim. Maternidade? É maravilhoso e difícil. A Matilda? Fácil. Uma palavra que te defina? Determinada. Determinada. Aí, então... Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer foi meu. Passou muito rápido. Conversado por telefone. Eu disse eu preciso conversar contigo pessoalmente também. Que legal, pra mim foi um prazer estar aqui hoje. E passa muito rápido, né, Roberta? Passa, e vocês me emocionaram muito, olha, me surpreenderam também. Ai, que bom, mas esse era o objetivo, né? Conseguiram. A gente tem que perguntar, na verdade, como é que tá o coração da pessoa antes ela vir. Verdade. É isso, então, o DNA fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde. Até mais, pessoal.